Começou, gente, mais um podcast e hoje é um especial de Páscoa. Todo mundo comemora a Páscoa nos programas e tudo, e no meu programa também não está diferente. Hoje eu recebo o meu amigo Nelson, diretamente de Cabinda, da Angola. Eu falei isso como se você tivesse chegado agora, né? Como se você tivesse pegado um voo e tivesse chegado agora. Você pode falar, sou o Nelson, vai lá. Então, sou o Nelson e respondendo à pergunta, aí sim, o que me trouxe aqui no Brasil, em primeira instância, foi exatamente a questão dos meus estudos, né? Vim para me preparar melhor e aproveitar o que, acima de tudo, tem, que Deus tem na minha vida, do chamado. Senti essa necessidade de preparo, poderia muito bem começar a obra lá, mas às vezes Deus trabalha de N formas, né? Para alguns é começar já, mas para mim eu senti essa necessidade de melhor preparo e assim fazer uma coisa com maior perfeição. Sei que perfeição como tal, né? Em Deus, claro, podemos falar de perfeição, que a cada dia que passa, Ele vai nos aperfeiçoando. Então é isso, estudo é o tema central da minha deslocação de Cabinda, Luanda, que é a capital de Angola, e de Luanda para cá, para Rio de Janeiro, São Paulo. Ah, você chegou primeiro no Rio de Janeiro. Exatamente. Mas não sentiu um clima muito louco, que é muito quente? Na verdade foi... Você achou semelhante com o da Angola? Eu cheguei assim, basicamente 16, 17 horas, então não dava para sentir ainda o sol, já estava anoitecendo, e fiquei ali dentro do aeroporto. Exatamente com aquele terror que já botaram, quando chegar lá não fala com ninguém, muito mais. Eu fiquei no aeroporto lá dentro. Eu imagino. Foi dia 24 de janeiro de 2010, né? Então, nossa, 12 anos! São 12 anos já passados aí. E eu fiquei lá dia 24 de janeiro e o pessoal falou assim, olha, você pode pegar um ônibus e vai até a rodoviária Tietê. Eu disse, que é isso? O quê? Eu não entendia o que é Tietê, não conhecia nada, mas é a rodoviária aqui lá de São Paulo, você vai chegar umas 3, 4 da manhã. Eu disse, não. Primeira recomendação que eu tive é não fala com ninguém, a não ser com segurança. Imagina, eu vou chegar numa cidade que eu não conheço de madrugada. Eu disse, não. Eu vou chegar pela manhã. Aí eu comprei um bilhete de passagem de voo. Na altura funcionava a Webjet, era uma agência de voo. Aí eu comprei passagem, saí 6 horas, né? Aqueles 45 minutos do Rio de Janeiro para São Paulo. Cheguei em São Paulo e eu sem saber, dia 25 de janeiro. Ai, feriado! Eu olhei a cidade. O aniversário de São Paulo. Tudo parado, tudo monótono. Eu cheguei até Barra Funda, porque lá da rodoviária peguei aqueles ônibus Interbase, uma coisa assim que faz Tietê, Barra Funda, vai até na República. Aí eu parei na Barra Funda. Então fui subindo, Uninove, perguntando apenas, olha, conhece a rua João Ramalho, que é a rua da Faculdade Teológica, né, Batista de São Paulo, ali onde está o famoso Quarteirão Batista, né? Tem a igreja, tem a convenção, tem o Colégio Batista Brasileiro. Aí, é verdade, que fica tudo ali um perto do outro, né? Isso, verdade. É chamado quarteirão. Só muda quarteirão. Verdade, eu nunca tinha preparado para pensar nisso, é verdade. Só muda a entrada, né? O sentido das entradas, senão é o mesmo quarteirão. Ali cheguei perguntando, olha, onde é que fica essa rua? Olha, vai segunda, primeira à direita, segunda, acho que... Eu disse, olha, não entendo nada desse linguajar, porque eu só quero chegar nessa rua. Mas, graças a Deus... Mas o povo te ajudou. Lá. Porque tem essa coisa do português de Portugal, né? E o português aqui do Brasil e tal. Mas aí, você mesmo assim conseguiu entender e conseguiu chegar lá na rua. Sim, em primeira instância, quando se fala do português de forma geral, a gente se entende. Mas também tem aquela questão da variante linguística, né? Tem a forma própria de empregar o português que é da região. Sim. Então, do mesmo tempo que São Paulo tem as suas particularidades, umas gírias que são só de São Paulo. Você que veio do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro também. Então, essa forma de dar direção, eu sou aqui.
né? Primeira direita, segunda direita e muito mais. Eu estranhei isso. Ah, entendi. Você não estava acostumado com tava. isso, né? Foi o primeiro contato com São Paulo, então Sim, já entendi. peguei isso. E aqui o povo fala assim, mas vai ali, ó, você vira à direita lá na Isso, rua tal, faz não sei o exatamente quê. isso. Alguém que não conhece me fez passar o endereço, né? Sim. Passei e fui parar na PUC. Só que Ah, PUC, que também está quase ali perto, né? só separa a rua. Verdade. Porque é na Monte Alegre. Então, disse, olha, você já passou a João Ramalho, porque a Monte Alegre corta a João Ramalho. Aí voltei, dei volta no quarteirão, a teológica estava fechada. Eu disse, meu Deus, o que está se passando? Justamente hoje, ninguém está funcionando aí. Dei volta no quarteirão todo, fui lá parar no Colégio Batista Brasileiro. Lá tinha o porteiro que me disse, não, hoje é feriado em São Paulo, mas você tem algum telefone de contato aí? E eu tinha, graças a Deus, o número da coordenadora lá, acadêmica, que na época era a Madalena. Aí ligamos para ela, ela foi e abriu e eu consegui me hospedar. Mas legal, entendi. Então, quando você veio direto da Angola para cá, você já veio instruído. Olha, eu tenho que ir para essa faculdade, você é recebido por tal pessoa. Você já tinha feito também a prova da faculdade ou não? Ou só fez quando chegou aqui? Na verdade, essa foi a primeira vinda, né, foi para fazer exatamente o vestibular. Entendi. Era uma vinda de 2 semanas apenas. Ah, entendi. Para fazer o vestibular. Entendi. E daí voltar e pegar o visto, né? Porque eu peguei o visto de turista apenas. Ah, entendi. Não foi de estudante, não, né? De estudante só foi no meio do ano. Porque era para ter saído no mesmo comecinho, né? A gente já tinha começado as aulas, voltou. Eu falo a gente porque eu vim com meu amigo, né? Que é o Bumba. O Bumba, até hoje, 5 anos eu tenho de programa, até hoje eu tô tentando trazer o Bumba aqui. E o Bumba é difícil mesmo, né, cara? O Bumba é difícil. Então, foi assim, essa trajetória que a gente fez aí, desafiador, mas conseguimos, demos entrada do visto quando fomos para Angola e não saiu no primeiro semestre, só saiu no segundo semestre, assim, lá para julho e agosto a gente veio para ficar em definitivo. Entendi, legal, aí você veio definitivo e foi estudando. E era uma coisa lógica que você queria estudar, mas você tinha essa opção de, olha, ser o Brasil ou ser em outro lugar? Aí é que tem a famosa cerejinha, né? Na verdade, o Brasil não foi o plano A. Né? O meu plano A sempre foi estudar nos Estados Unidos. A gente já estava tentando manter contato, só que estava muito difícil. Né? E São Paulo também não foi o plano A do Brasil. Dentro do plano B, que é o Brasil, o São Paulo não foi a opção, seria Londrina, que seria a Faculdade Teológica Sul-Americana. Né? Então, só que as condições que eles estavam colocando lá de pagamento e muito mais, não facilitou. Eles disseram, olha, já que vocês são da denominação batista, então, olha, eu conheço uma teológica batista em São Paulo que seria mais assim, né, acessível e até bem mais legal assim, sendo vocês batistas e muito mais. Porque a faculdade também é muito conhecida, né? Tanto como é conhecida fora, como aqui dentro também. Muita gente conhece. É que a secretária lá da teológica lá da Sul-Americana, de Londrina, tem essa correspondência, até que os diretores, né, tá na época o Jorge e na teológica era Lourenço. Tinha já esse contato, esse intercâmbio, sendo que um ia na outra, dar palestras e muito mais, então já tinha essa interação entre as duas. Aí indicaram e a gente foi entrar em contato com a secretaria de lá e responderam positivamente. Aí começou essa loucura e isso revirou muito, muita gente se revoltou, sobretudo da família, olhando o que você vai fazer, teologia, meu Deus do céu, direto ou indiretamente, você percebe quando alguém está dizendo que, olha, não conte comigo, né? Um famoso lavar as mãos. Então a gente, no meu caso, eu pude perceber isso de pessoas próximas. Então, Nelson, eu até desculpa te interromper, eu entendo isso, porque o povo fala muito disso também, né? Pô, você vai ficar maluco fazendo faculdade de teologia, ó, você vai virar ateu, né? Tem gente que fala isso, você vai ficar doido. Mas para você foi quase isso também. Pô, você vai fazer isso? Ah, não acredito. É melhor você ser um engenheiro, pouco, né? Vai fazer outra coisa, né? Sim, porque lá eu estava trabalhando na prefeitura da minha cidade e ter que deixar, né, de trabalhar para vir para cá e fazer o que
que curso, que faculdade? De teologia. De teologia. Em outras palavras, mendigar, né? Porque a ideia de pastor era isso, alguém que mendiga, que vive da esmola da igreja e muito mais. Sim, sim. Então isso foi um pouco frustrante para muitos, assim, da minha família, que tentaram me aconselhar, pense bem, o que você está fazendo, vai largar emprego. Eu disse, não estou largando o emprego. Eu vou fazer uma escrita e vou lá e vou me formar. E eu tinha convicção, e eu falei assim, se fosse para largar por causa disso, vai me valer a pena, porque eu estou fazendo o que eu gosto de fazer. Sim. Que sempre está no centro da vontade de Deus, e sempre deixo esse recado nas pessoas. Olha, às vezes, para mim, a minha concepção, a minha filosofia de vida, prefiro estar num lugar onde ganho pouco no que eu gosto, no que eu amo fazer. Né? Para mim é sempre mais prazeroso, porque tem pessoas que têm muito, mas não têm uma paz interior. Então, sim, quando você não tem uma paz interior, aí se torna patológico, né? Para não ser muito psicológico aqui na forma de dialogar. Mas é isso, a gente cai numa patologia às vezes. É por isso que muita gente entra em colapsos, entra em situações, crises existenciais, sim, uns acabam tentando suicídios e muito mais. Mas se eu olho assim, em termos de conta, em termos de renda, é altíssima. Então você pergunta, o que está faltando? Está faltando a paz interior. É a coisa mais importante de um ser humano, estar bem, saúde mental. Então, às vezes o ser humano se perde nesse quesito. E eu estava tranquilo, porque eu sabia o que eu estava fazendo. E sabia que ia dar tudo certo, né? E eu falei assim, olha, eu sei quem me chamou e eu sei que ele está no controle de tudo. Mas mesmo assim, eu vou dar uma abertura aqui para vocês. Se eu for lá e não der certo, eu venho aqui, tranquilamente vou pedir perdão. Mas como eu tenho a plena certeza que não vai dar certo, eu irei lá e fiquem tranquilos que ninguém vai precisar mandar dinheiro nem nada. Do jeito que eu vou, o Senhor vai cuidar. Acho que até ao contrário, você que acaba mandando dinheiro para lá, muitos kwanzas. Mas a gente vai chegar outra hora e vai falar disso dos kwanzas. E também você teve essa coisa do estudo, né? Do estudo de, olha, eu tô aqui, né? Você falou que está aqui há 10 anos, 12 anos e tal. Mas sempre estudando, as férias, vou lá visitar minha família, para não esquecer disso também, né? Não perder as raízes, você vai até lá, visita sua família, volta e estuda. Sempre foi assim a sua rotina? Sim. Como disse, né? Eu fiquei 1 ano e meio direto aqui. Depois é que comecei essa rotina de todo fim do ano, né? Visitar a família e foco sempre estudando, né? Então, comecei a teológica em 2010, o mesmo ano que cheguei. Aí fiz um semestre para tentar saber o que é isso, São Paulo, como andar aqui, como sair de um lugar para o outro. Entendi. E depois não se perdeu no metrô, não, né? Não, porque a gente, assim, eu estava na mão de alguém, um brasileiro que ele anda muito e conhece muito São Paulo. Então, você se sentiu também bem recebido pelos brasileiros? Muito bem recebido. Cada um conta a sua história, né? Então, eu tenho a minha experiência, que eu falo assim, de modo geral, o povo brasileiro é bem receptivo, né? Povo legal, que sabe que bom. receber, sabe acolher pessoas, então, de diversos lugares. Claro que tem aí 1 ou 2, assim, que não vão ter aquela mesma forma de receber, mas, de forma geral, o povo brasileiro é um povo caloroso, né? Para todos que são assim, que precisam desse amparo em termos migratórios. Então, fui bem recebido, fui instruído em como me direcionar a andar em São Paulo. Esse mesmo amigo, que era colega também de faculdade da teológica, claro que ele estava num nível um pouco mais avançado, mas ele trouxe na Polícia Federal, levou na Receita Federal, Receita também para CPF e tudo mais. Depois o resto ele foi indicando. Então a gente foi assim, eu aprendi como se deslocar em São Paulo e hoje estou aqui. Fiz um semestre, né, aprendendo, e depois daí já não parei mais em termos de fazer uma só faculdade. Desde lá nunca mais fiz uma só faculdade. Legal. Sempre fiz ou 2 ou 3 ao mesmo tempo. Sempre. Ao mesmo tempo? Sempre. Minha que isso, cara? Foi isso. Que isso, cara? Então, só descansei basicamente um semestre, né? Que foi basicamente de agosto de 2010 até dezembro, que foi o primeiro semestre que eu fiquei aqui. Depois que começou 2011, fevereiro,
até hoje, nunca mais fiz assim, tipo, só uma faculdade ou universidade. Sempre tinha em paralelo. Estou aqui, estou nessa. E sempre foi assim minha vida até hoje. Caramba! Nelson, e você estudou muito. E a gente vai pro nosso assunto, claro, porque você é uma pessoa que estudou muito, já te conheço, por isso que eu queria muito que você viesse aqui. Porque as pessoas entendem... Muita gente entende a Páscoa de uma forma diferente, né? Tem gente que entende com muitas tradições, tem pessoas que entendem que é só o chocolate, como explica para a criança, né? O coelho e essa coisa toda. Mas em si, o que seria em si a Páscoa? O que foi que aconteceu exatamente na Páscoa? Como que era feita a Páscoa? E depois você fala como que é na Angola, como que funciona na Angola. Essa diferença entre o Brasil e a Angola. Mas a Páscoa em si mesmo, o que seria a Páscoa? Para você que estudou bastante, sabe muito bem responder Páscoa, isso. né, a gente já olhando na Bíblia tem que começar lá, que é a origem de tudo. Aí a gente vê Êxodo capítulo 11, né, e sobretudo capítulo 12. Ali está toda a instrução do que seria essa Páscoa, né? Sobretudo capítulo 12, versículo 14, Deus começa a instituir a Páscoa. Ele fala o que teriam de fazer, como deveriam fazer. E sempre teve um cordeiro que eles tinham que sacrificar, né, da última praga lá do Egito, que o anjo da morte tinha que passar, e todo o primeiro primogênito de toda a espécie haveria de padecer. Mas quando passasse no umbral da sombra da casa de um israelita, ele saberia que ali não é para mexer. Então, essa Páscoa vai uma palavra que é pechá, né, que significa saída. Então, Páscoa é saída. Páscoa pode ser também libertação. Então, tudo voltado ao povo de Israel, que é saindo de 4 séculos de escravidão no Egito e passando para a Terra Prometida. Então, Deus fala aqui, olha, celebrais isso como um estatuto perpétuo, ou seja, para sempre. Vocês vão celebrar isso que é a vossa Páscoa. Então, fazer isso em memória daquilo que vocês viveram no Egito, como sofreram no Egito, como não foram bem-vindos depois que José morreu e subiu um outro faraó no poder. Então, Páscoa tem essa conotação primária que é do povo de Israel, a sua saída da terra da escravidão rumo, né, à peregrinação no deserto, lá na Terra Prometida. E teve os seus desdobramentos ali no protestantismo, né, no cristianismo, que já é olhado como a morte e ressurreição, né, de Cristo. Então, aí começa na paixão, né, que é a sexta-feira da paixão, tem o sábado e tem o domingo, que é da ressurreição. Ali nós comemoramos como uma memória de morte e ressurreição de Cristo. Então, esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Agora, tem outros elementos que surgem. Ali, uma deusa chamada Astara, né? Uma deusa das mitologias ali nórdicas, muito mais os vikings, né? Os famosos vikings. Então, eles têm uma deusa chamada Astara, tem outros atributos, mas o símbolo dessa deusa era exatamente coelho e ovo. Então, estava tudo interligado. É através dessa tradição que começaram a surgir. Entendi. Porque o coelho também simbolizava um animal fértil. Sim. Então, simboliza... E ele não coloca ovo no coelho. Ovo, então, tanto a galinha começou a fazer parte, né? Então, simbolizando fertilidade, esses elementos, porque era uma deusa da fertilidade. Entendi. Então, isso começou a ganhar outros rumos, né, que dizem ali que após a ressurreição de Cristo, a Maria Madalena foi lá diante do imperador e levou ovo, né, e do nada, que aqueles ovos mudaram de cor. E aí começou-se também uma tradição de começar a pintar os ovos. Então você vê que em tudo começou a levar a uma outra fase e hoje nós caímos no famoso ovo da Páscoa, onde o pessoal, né, muito mais do que celebrar às vezes o verdadeiro sentido, né, da Páscoa, que é uma morte, que é uma libertação para nós hoje, uma libertação espiritual, né, que é saindo das trevas para viver uma nova vida em Cristo, ser nova criatura. Isso nos relembra, por isso que eu falo assim que a Páscoa precisa ser celebrada todos os dias. Sim. Desde o acordar
até ao nosso deitar, sempre precisamos fazer isso. E um dos grandes elementos que é a ceia, que Cristo disse, né, olha, fazer isso em memória de mim. Então, Cristo não deixou uma receita, não deixou uma fórmula que tem que ser primeiro domingo de cada mês ou último domingo. É isso que eu ia perguntar, porque as pessoas colocou essa data, mas tipo assim, não que necessariamente tenha sido nessa data ou nesse período, ou não. Então, a Páscoa, aproximadamente, alguma coisa assim. Sofreu alterações. Porque o cristianismo é que celebra a Páscoa, né? Assim, Entendi. olhando se for ao judaísmo, né? É o cristianismo que celebra a Páscoa. Então, o que acontece? Ali tem todo o aparato histórico onde a data exata da Páscoa, os judeus até hoje celebram, não mudou. Né? Que é o mês entre março e abril, né? Ali, que é o mês de Abib, né? Eles chamam Abib, que é o Nissan, depender da versão, aí Neemias, Esther, chama Nissan, mas vai dar a essa data de março a abril. Eles celebram na data exata. Era tudo alinhado, só Sim. que depois que houve vários concílios ali no primeiro século, no século III, por aí 325, no ano 325, teve ali já mudanças e muito mais. Aconteceu o concílio de Niceia, que é um concílio católico apostólico romano. Eles fizeram de novo um concílio. Nesse concílio que eles fizeram, teve muita alteração. Teve aquela famosa ampliação de 66 livros da Bíblia para os tantos, 70 e tal, que eles têm por ali. Não lembro aqui exatamente quantos eles têm hoje, mas houve esse acréscimo. Então começaram a alterar até a data da comemoração da Páscoa, ou seja, começou, o nome penso que equinócio, uma coisa assim. O equinócio quer dizer quando o Sol se alinha diante da linha do Equador, né, fazendo uma ponte entre os hemisférios norte e sul. Então isso acontece 1 ou 2 vezes ao ano. Então, dessa vez vai acontecer no domingo. Então, começou-se a celebrar a Páscoa exatamente quando acontece esse fenômeno. Entendi. Então, essa alteração, e a gente segue, e ainda assim a gente bebe nas mãos da Igreja Católica Apostólica Romana. Assim como vários outros feriados, são feriados católicos, mas a gente que é protestante beneficia daquilo. Né? Entendi. Não vai trabalhar para muitos e a vida que segue. Entendi, eu entendi. Poxa, você falou tudo isso e é uma informação muito rica, porque nem todo mundo faz ideia disso. As pessoas não fazem ideia disso. Mas os católicos têm essa ideia. Já sabem dessa forma que você está falando, ou não? Não necessariamente. Não necessariamente. Entendi. Porque hoje vivemos Só aquele que estuda mais, né? Quem estudou mais, quem vai se ater ali para pesquisar, para procurar saber o porquê disso ou daquilo. Então as coisas vão, né, sendo modificadas a cada momento. Pode ser que um dia alguém venha mais e fale, olha, por que não alterar mais a data da Páscoa e voltar como era antes, alinhar com o povo judeu? Nunca se sabe. Talvez o protestantismo deveria se posicionar, né, e falar alguma coisa. Se o catolicismo apostólico romano, eu estou dizendo muito apostólico romano para deixar claro que a Igreja Católica, né, de forma geral, é toda a Igreja universal, né, de Cristo. Então, mas apostólico romano, mesmo que tem a sua sede em Roma e tal, que a gente conhece, ali muitas leis foram mudadas nesses concílios, de Niceia sobretudo. Então, houve muita alteração e a gente vai seguindo isso. Então, você conversa com muitos católicos, nem todo mundo vai dar uma explicação assim, talvez. Né? Pode ser que haja quem exatamente pesquisou, estudou o símbolo da Páscoa. Então, hoje se celebra, a gente vê, né, os ovos vão subindo, saíram de uma época e foram ganhando novos sentidos de presentear ovo. Páscoa não é para presentear ovo,
nem chocolate como hoje existe. Angola também tem, sim, mas não com tanta frequência quanto o Brasil. Nunca vi tanto ovo de Páscoa achocolatado como na minha vida. Como chega nesse tempo, né? Mas e aí você entendeu isso só aqui praticamente. Você falou, caramba, como que o povo no Brasil faz muito essa tradição do chocolate? Porque é muita coisa, você vê que tem vários chocolates de várias formas, de vários tamanhos e vários preços também. O preço está mudando cada vez mais. Muda, sempre subindo, né? Será que vai ter agora que vai ter uma passagem da Angola dentro dele? Porque tem uns valores que são bem altos também, né? Você vai abrir o ovo de Páscoa, vai estar lá, uma passagem para Angola. Apesar que você podia ganhar um desse, né, Nelson? Quando você quisesse. Seria muito gratificante, seria maravilhoso. Você abre um ovo de Páscoa, né? Esses ovos assim, achocolatados. Mas assim, a gente sempre deixa claro, né, que o verdadeiro sentido da Páscoa, né? Porque é como se fosse, as pessoas festejam, comemoram, e eu falo assim, eu sempre brincava, às vezes em algumas mensagens falando sobre Páscoa, eu falava assim, já imaginou alguém está numa festa, ele não sabe o verdadeiro sentido dessa festa? Você lhe pergunta, por que você está nessa festa? Verdade. Ah, não, eu estou aqui, só ouvi a música que só tocando, uma festa, também entrei. Tô aqui, tá uma vibe, né? Isso, gosto de dançar, estou aí dançando e quando acabar a festa também vou para casa. Os japoneses fazem muito isso, eles fazem festa quando a pessoa morre, né, e chora quando nasce. Muita gente diz isso. E você falou uma coisa que eu lembrei agora. A minha mãe é da Igreja Messiânica, né, Igreja Messiânica Mundial no Brasil, e uma vez morreu um senhor lá na igreja, e aí passou uns dias, estava tendo uma festa, né? E eu estava lá, criança, lógico, eu acho que a minha irmã também estava, a Isabel. E aí a gente, Nelson, ficou lá nessa festa e comemorando, e se divertindo, criança assim mesmo, pegando fogo, correndo para lá e para cá e tal. Aí a minha mãe falou assim, você sabe por que está tendo essa festa? Eu falei, sei lá, é por causa do seu Imoto. Aí ela falou assim, sim, essa festa é porque ele morreu e você nem sabe, tá aí, se divertindo. Porque, né, eu estou trazendo esse exemplo, mas é assim, muita coisa que a gente faz, até Natal, motivo, essas coisas, é a festa, é feriado, vamos aproveitar. Sim, é que né? Muita gente tem isso. Assim, mesmo Natal dá no mesmo, né? Vai ser mesma pegada, assim, nesse sentido. O Natal é quase a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Muita gente só sabe que Natal que é dia da família. É famoso Dia da Família. Olha o nome, olha o título que recebe. Claro. O que é Natal para você? É dia de juntar a família, né? Dia da família. Tanto aqui, tanto em Angola, é dia da família. Sim, que aí nesse caso já também é mundial, né? A Páscoa também é a mesma coisa, é uma coisa mundial também. Coisa mundial. Não exatamente mundial. Não tanto como Natal, né? Não. E Ano Novo. Natal é mais abrangente, assim. A Páscoa ele tem uma particularidade porque é celebrada só no meio cristão católico. Que nem você explicou agora, verdade, faz sentido, católico, verdade. Ortodoxo e protestantes, né? Entendi. Na sua maior. E aqueles que também que são como participantes, assim podemos dizer, né? Os que são simpatizantes, assim. Entendi. É festa, é Páscoa, é ovo. Quem não gosta de receber... Peraí, é o dia que não pode comer o peixe, hein? Também tem gente que só fala isso. É o dia que eu sei que é o dia que não é para comer o peixe, né? Tem gente que nem sabe o que é e fala isso também. No catolicismo tem alguns rituais ali que se faz sobre a questão do antes, né? Tem a famosa quaresma e muito mais. E depois chega ali na sexta-feira, acho que não come nem carne, assim. Sim. Então, mas isso é uma tradição, não que seja uma coisa obrigatória. Porque tem gente que começa a fazer uma treta, fala, eu não quero saber, eu vou comer churrasco mesmo, eu não tô nem aí. Aí tem aqueles que falam, mas você pecou o ano inteiro, aí vai chegar agora, você não vai comer a carne por causa disso. Mas também tem aquela coisa do respeito. Olha, se você não faz, legal, respeita o outro cara que tem que faz essa tradição, né? Que gosta. Minha mãe estava contando como que é lá na Bahia, como que funciona, né? Ela explicou no tempo dela como que era né? Ela falou que já era uma tradição desde os avós dela, né? De que, olha, você não vai comer, você não faz nada nesse dia. É um dia que literalmente é praticamente um descanso, né? Você não faz nada. Não pode limpar a casa, não pode fazer isso, não pode fazer absolutamente nada. E também não pode comer a carne. Tinha a tradição lá do peixe e tudo isso. Não que seja uma coisa obrigatória, né? Como você falou, vai de tradição. E é uma coisa também de religião, né? Sim. Assim, é uma coisa mais religiosa, sobretudo o catolicismo, porque no protestantismo não tem
nem isso, porque a gente já olha assim para a Bíblia, né, tem particularidade judaica, né, que Deus estava instituindo lá em Êxodo capítulo 11 e 12, que eles deviam fazer como eles deveriam celebrar a Páscoa, e eles fazem até hoje. Então eles cumprem isso. Então quando a gente olha a nova aliança, então não há necessidade de seguir desse jeito. Cristo já deixou um memorial que é a ceia, que vocês vão fazer isso em memória de mim. Né? Tanto é nos Evangelhos, tanto em 1 Coríntios 11, nem Paulo vai repetir isso. Sim. Que ele não estava lá, mas por isso ele falou, olha, o que recebi. O que é que ele recebeu? Ele recebeu a notícia, a mensagem, a instrução dos apóstolos que foram, que estavam lá, exatamente, que viveram com Cristo, que estavam lá na ceia. Nem Pedro, João, entre outros, que falaram para Paulo o que aconteceu, a instrução. Paulo recebeu, por isso em Coríntios ele fala, eu recebi também, e isso eu estou passando. Que na noite que ele foi traído, tomou o cálice, né? Tomou o pão, bebeu o cálice e deu graças, né? Isso é meu corpo, e fazei em memória de mim. Então não tem aquela... Ele só disse, fazer em memória de mim. Se eu quiser fazer todo dia, vou fazer. Não tem uma regra. Alguém vai falar, meu Deus, você ceou ontem, está ceando de novo hoje. Mas ceia é jantar, né? É refeição. Sim. Portanto que a ceia não era exatamente para o judeu, não é exatamente aquele nosso copinho, nosso pedacinho de bolachinha pão, que vira pão, enfim. Um pedaço de pão mesmo. Um pedacinho de bolachinha ou um pedacinho de pão. Não, é alimento, né? E olha que em Coríntios, se a gente for mais a fundo, tinha pessoas que enchiam cara, literalmente falando. Caramba. Que Paulo, ele era muito temperamental, então ele deu bronca. Falou, meu, se é para encher cara, então melhor comer em casa. Depois vem aqui e se junta com os irmãos. Você quer fazer isso aí, você vai lá e faça na sua casa. Você coma que nem um boi aí na tua casa. Mas, agora aqui já é outra coisa, né? Isso, por isso que ele falou que muitos vêm, em vez de cear, vêm e comem juízo, né, para si. E eu, assim, é um estudo que eu exatamente pretendo, né, fazer sobre essa questão do juízo, né? Uns, em vez de cear, vêm comer e beber juízo para si mesmos, que aí vai se distinguir muitas teorias teológicas sobre isso, sobre, não, meu Deus, eu ofendi alguém antes da ceia, então não posso entrar para ceiar porque eu estou em pecado. Não. Aí Paulo já fala para examinar, né? Examine-se o homem. Sim. Então, esse exame... É a própria pessoa que vai se examinar, né? Examina... mas eu posso examinar durante a semana toda. Examine-se. Então Deus vai rejeitar o teu pedido, o seu perdão? Não, examine-se o homem. Depois que você se examinar, você que vai decidir, não, eu quero cear, já me sinto bem, eu vou cear. E eu falar que não, eu deixo para a próxima. Então, senão a Páscoa tem esse verdadeiro significado. A gente não pode deixar de lado o significado. Quando as pessoas estão fazendo muita coisa, a gente pergunta, por que você está fazendo isso? Né? Até dá para fazer uma enquete nas pessoas, né? Comprando no supermercado. Não, domingo é Páscoa. Por que você está comprando isso? Qual que é o significado disso? Por que exatamente? E muitos não vão saber. A gente vai ouvir muitas histórias. Sim. E é uma oportunidade onde a gente pode falar, não, o verdadeiro sentido da Páscoa hoje, né, para quem celebra, é a morte. Né? Olha, crucificação, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro significado. Ele é a nossa Páscoa, porque Ele ressuscitou dos mortos. Para quê? Para salvar a humanidade. Se a gente não resgatar essa tradição, essa palavra, a gente vai perder o foco e vai se misturar na festa do ovo de chocolate e gastar, né, estourar o cartão com muita coisa que às vezes não estourar vale a pena. O cartão, verdade. Que muita gente se preocupa com isso. Assim como também no Natal, né? Não é necessário fazer tanta coisa quanto muitos exageram. Pode dar presente em qualquer outra data, né? Pode ser. Não necessariamente só no Natal, né? Então, essa é a ideia, né, da Páscoa, para
quem ouve, né, ali, quem vai nos ouvindo, acompanhando aqui o nosso bate-papo, né, saiba isso e passe também essa mensagem, né, para as pessoas que isso, nós devemos, vou usar aqui, ser um pouco mais teológico, devemos ser apologistas mesmo nisso, naquilo que a gente crê, né, ainda que você seja católico, também serve para dizer que, olha, nós fazemos isso, mas alguém morreu e ressuscitou para trazer paz perfeita para a humanidade, que é Jesus Cristo. Não importa se é católico, apostólico romano ou protestante, a ideia principal da Páscoa é essa. Para judeus, sim, eles celebram a sua saída do Egito, porque a gente não tem ideia o que é ser o teu povo ser castigado 400 anos, né, construindo cidades, construindo pirâmides, e ali vai. Mas é exatamente isso que a gente precisa colocar em pauta. Entendi. Nossa, Nelson, olha, é realmente uma aula que você está fazendo aqui com a gente, está trazendo uma aula. Mas você acha que durante todo esse tempo as pessoas foram perdendo esse sentido, né? Olha, há muito tempo era mais forte essa coisa da tradição da Páscoa, mas hoje o povo já foi perdendo o sentido. Você acha isso? Por isso que voltou-se mais para o lance do chocolate? Sim. Como você falou, e agora você pode falar também, desculpa, você pode até falar da Angola lá também, como que é feito lá. É diferente daqui? Angola não foge muito. Por exemplo, no domingo passado, né, ainda se resgata um pouco a questão. Aqui eu ouvi que domingo de Ramos é só mais a igreja católica, né? Apostólica. Sim, o catolicismo sim. É que usa mais o domingo de Ramos, mas lá não, lá tanto católico, tanto protestante, todo mundo tem esse lance do domingo de Ramos. Vai no culto e leva-se mesmo o ramo, né? Como símbolo da entrada de Jesus em Jerusalém. Entendi. Né? Que foi aquele domingo onde ele entra ali, montado num jumentinho, muito mais. Que ele chora. Então por isso que o povo usa o domingo de Ramos. De Ramos, porque pegaram o ramo de palmeira e foram estendendo no chão onde Jesus foi passando. Isso é uma coisa que, independente do que seja na Angola, é feito isso. Não, cristianismo. Como você falou, do cristianismo, não é tanto o católico quanto o protestante. Sim, fazem isso. E ali se celebra isso. Só que, como a gente falou aqui antes, tem aquelas pessoas que vão na festa, né? A gente vai sempre trazer essa comparação da festa, só que às vezes a gente também entra perto do foco dessa festa, da celebração. Mesmo os que são de casa, às vezes também se perdem e entram, dão mais valor a próprio gastar dinheiro nos próprios chocolates, presentes, do que propriamente refletir sobre alguém que o salvou, alguém que é razão, né, do ser, da existência dessa pessoa. Alguém que trouxe uma esperança que nunca esse mundo vai dar para a gente, assim. Então, tanto Angola, tanto Brasil, né, o cristianismo em si está se perdendo, muita coisa está perdendo. Por isso que, nos primeiros séculos, várias correntes teológicas foram surgindo, até na postura. A reforma de Lutero não foi uma reforma tão, como é que eu posso dizer, tão ortodoxa, né? Assim, do ponto de vista teológico falando, que, olha, aqui não mexe ali e tal. Pode continuar ainda, só vou trocar aqui o cartão. Então, aí deveria se mexer mais coisas, por isso houve reforma reformada, ou seja, uma reforma dentro da reforma, foram mudando alguns elementos. Teve, por exemplo, uma turma chamada de puritanos, né, que trouxeram mais um pouco da questão de velar da santidade, foram mais severos quanto a isso. Só que hoje, com esse avanço, essa globalização, muita coisa está fugindo às vezes do eixo, né, está saindo um pouco do eixo. Muitas pessoas já falam, é normal, vamos deixa seguir. Então, por isso que o sentido da Páscoa, em parte, também está se perdendo para muitos, até que se dizem cristãos. Então, por isso que a gente precisa prestar sempre atenção, nem saber que, olha, onde eu estou, né? Eu posso até sair da minha casa, vou no supermercado, mas eu tenho que saber onde é minha casa, né? Tenho que voltar. Fui na casa do meu amigo, sim.
Mas eu tenho que saber onde eu moro exatamente, qual que é o meu CEP exatamente. Né? Se a gente se perder, quando a gente perde o nosso CEP, né, você se perde totalmente, né? Porque você não sabe nem como achar, porque se você não sabe o CEP, esquece a tua rua, como você vai jogar no Google para puxar exatamente? Você não sabe. Você sabe da sua rua? Todo lugar que eu morei sempre sei a rua é o CEP. O CEP. Eu lembro o meu, eu sei de cor também. Sempre soube. 029 65000. Pronto. Primeira coisa sempre é o CEP. Então, porque eu sei que é o importante. Onde eu estiver, quando jogo o CEP, eu já sei que tem a minha rua. Entendi. Então, o cristão, ele precisa resgatar sempre, andar sempre com esse CEP. Mas não está... Olha, tira uma foto, põe no digital, salve no Facebook. Podemos aqui usar essa analogia para você falar que, olha, é necessário você como crente ter isso em mente. Nunca deixar as pessoas usarem aquilo que é a Páscoa para um motivo que não é. Nem ou defender que Páscoa é isso quando não é isso. Né? Isso é que está acontecendo muito. As pessoas vão fazendo. Né? A gente vai ver que domingo vai ser aquela coisa. Né, os preços exorbitantes ali nos supermercados, entre outros, e depois que passa a Páscoa é como se fosse que acabou a festa, né? Sim. Você pergunta o que você teve, o que você ganhou com isso. Não, foi bom, eu recebi isso, recebi aquilo, mas o que você ganhou? Qual que é o sentido espiritual disso? Não tem. Entendi. Mas a gente que é o organizador dessa festa, a gente sabe exatamente o verdadeiro sentido, né, que é muito mais espiritual, que a gente ganha, a gente reflete, cada dia que passa, a gente entende que precisamos sim resgatar aquilo que é a essência da nossa fé, aquilo que nos move dia após dia. Né, que a Páscoa para nós é muito importante, por isso eu falo que a Páscoa tem maior impacto que o Natal. Né? Porque Natal, sim, vai presenciar essa vinda do Salvador. Ok, ele veio, a gente saiu, os pastores de Belém foram lá, presentearam, veio o Salvador. Mas ele passa a ter muito impacto ainda, porque o tetelestel, né, que está consumado, aí passa a fazer sentido. Quando ele fala que está consumado, aí sim. Né? O véu do templo se rasgou. Aí começa a fazer sentido de uma nova era, de uma nova dispensação, que é a dispensação da graça, né? Que se abre. Por isso que a Páscoa tem um sentido mais profundo ainda mais. Entendi. E precisamos resgatar, né, esses valores. Então, dia após dia, e defender sempre, né, que alguém tenta usufruir ou usar de uma forma achando que é daquele jeito. E a gente fala aqui, olha, tudo bem, não que você não possa comer o teu ovo que custou caro, então, por favor, coma. Não quer dizer que você não vai comer o chocolate, viu, gente? Deixando isso bem claro. Os caras estão criticando o chocolate. Não. Pode. Você que é chocolatra, eu também sou. Então, gosta mesmo, Nelson, de chocolate? Eu gosto de chocolate. Se você trazer o ovo, envia no meu endereço aí. Que você vai comer no mais barato. Normalmente. Mas depois eu vou te mandar uma mensagem, não esqueça do verdadeiro sentido da Páscoa, tá bom? Tá, mas Cristo, pode me mandar o chocolate. E ele morreu, mas ele vive e vive para todo sempre. Amém. Então, esse é o verdadeiro espírito da Páscoa, a ressurreição, a salvação acima de tudo. Muito bom. Ô Nelson, e na Angola, não na Angola em si, mas na África, a gente sabe que é um continente que tem vários países, mas também tem países que também não comemoram, né? Ou tem algum país que faz uma tradição, uma coisa diferente de tudo que você falou. Você sabe de alguma coisa assim Sim, na África, como que costuma alguns países da África fazer essa tradição da Páscoa? A África é minoritariamente protestante. Entendi. Para a gente ter uma ideia, principalmente dos países da África branca, na semana passada, retrasada, eu estava fazendo uma pesquisa, ajudando o meu irmão em Angola, fazendo uma pesquisa sobre a África branca. Você vê que, basicamente, na maior parte deles, 98% é muçulmana. Sim, verdade. 0, alguns por cento são mistura de protestante, né, cristianismo e outras religiões. Então, você já dá para entender que
quem não é cristão não comemora a Páscoa. Então vamos dizer que uma boa parte não tem esse costume, não tem essa tradição. Uma boa parte de África não comemora a Páscoa. Mas sabem da história que você contou aqui agora. Sim, assim como a gente também sabe do Ramadã, né, que o famoso jejum que eles fazem lá, a gente conhece, né, para quem estuda aí já vai saber, não, tem também o ritual deles, sabemos que eles também, meio-dia, ajoelha, vai lá, direção a Meca, nem vai lá para fazer aquelas orações. Eles também sabem o que a gente faz da Páscoa. Entendi. E também entendem, para aqueles que vão mais a fundo, sabem que, olha, eles também estão comemorando Páscoa, né, que é morte e ressurreição, né, do Senhor deles e muito mais. Podem até usar essa expressão do mesmo jeito que a gente precisa saber que muçulmano não comemora Páscoa, porque para eles Jesus não tem o mesmo significado que a gente. Então, para eles, é uma data que eles olham, lá os cristãos estão comemorando. Então, entre países estão divididos entre cristianismo e outras religiões. Então, quem é cristão vai comemorar. Quem não é, nem não vai comemorar. E assim vai. Assim como eles também têm suas festas que já não diz respeito para nossa fé. Sim. Então, é basicamente isso. Entendi, muito bom. Estou gostando muito desse papo, estou gostando muito. Muito bom saber sobre esse lance da Páscoa. Ô Nelson, e agora mudando, porque aqui sabe que eu misturo tudo e eu não estou nem aí para nada, você sabe disso. Ô Nelson, e agora você pretende, olha, legal, eu fiquei todo esse tempo no Brasil, estou aqui hoje com o Barro falando da Páscoa, mas vai ter a sua volta para Angola, ou vai ficar aqui definitivo no Brasil? Não tem essa pretensão por enquanto. Olha, eu vou voltar para o meu país e vou praticar tudo que eu estudei aqui, vou levar para lá, meio que isso. Geralmente, quando eu sou uma das pessoas que me cobro muito com questão de me organizar, né? Eu não gosto de andar sem objetivo na vida, sem propósito, na verdade. Eu já entendi isso da parte de Deus muito antes de vir para o Brasil. Eu já sabia que eu tinha que me preparar e voltar para lá. Entendi. Porque isso já estava bem claro para mim. E eu disse, não importa só ficar 50 anos no Brasil me preparando, mas eu sei que eu tenho que voltar. Né? Mas para quanto tempo você vai voltar? Aí é com Deus, né? Mas que eu tenho que voltar, sim. Basicamente, se Deus quiser, no fim do ano, né, eu retorno para Angola, até como já tens acompanhado, né, a igreja já está em andamento, né, o pessoal já tem cultuado, tem lá um pessoal já. Legal. E tenho conversado, inclusive, amanhã, né, a gente tem culto lá. Eu tenho que gravar alguma coisa sobre Páscoa, mas vou falar muito mais da sexta-feira, que é da paixão, sexta-feira da paixão de Cristo. Aí falar um pouco e deixar um áudio, né, explicando. E domingo eu vou falar um pouco sobre a Páscoa na igreja. Então, hoje a gente está começando lá. A igreja já está há 4 anos, tá bom? Caramba, 4 anos. Porque o ministério em si já tem 4... não, tem 3. Em outubro, dia 23, fará 4 anos de existência. Então, mas estamos a caminho de 2 anos, né, cultuando fisicamente. A gente já vinha fazendo algumas atividades e muito mais. E isso me move, é uma das coisas que me move, né, a sair do Brasil e voltar para Angola. Porque as pessoas falam, mas aqui tem melhores condições. Eu disse, sim, mas eu tenho um problema. Eu vou onde o Senhor me manda, não importa. Exatamente. Não importa a condição. E a sua cidade, o seu país, a sua raiz, para que você vai, entendeu? Deixar isso para lá? Não, se você tiver que ir para lá, você vai. Se vai ficar aqui, você fica, né? Se o chamado fosse para um tempo aqui, eu estaria. Uma pessoa, já fiquei 12 anos aqui e não fiquei parado, né? Não só fiquei na sala de aula, porque eu, quando vou para a faculdade, sempre dizia isso, que, olha, quando eu vim para cá fazer teologia, uns se levantaram, meu Deus, Jesus está voltando, só ficar lá 4 anos estudando mais para quê? Eu disse, então lá também não tem pessoas que precisam do Evangelho? Você acha que eu vou ficar 24 sobre 24, trancado na sala de aula, estudando teologia e muito mais? Não. As minhas aulas são das 19 até 22. E aí, o resto do dia, não dá para fazer nada para o reino? Não dá para pregar evangelho? Não dá para contribuir com alguma coisa? É claro que dá. Então, a gente precisa também ter isso. Tem alguns críticos que se levantam, né? E eu, pelo menos, me movo
com isso, é o que me move. O que me trouxe é o que vai me levar para lá. Então tem a igreja, mas para quanto tempo? E dá sequência. Quando o Senhor falar que, olha, já dá para seguir para outro lugar, eu vou. Então, senão, eu volto sim para Angola, se Deus assim quiser, se Jesus não voltar, né, antes de dezembro, eu irei para Angola, né? Eu não diria assim definitivo, né? Essa palavra é muito pesada para mim, mas sim, eu vou mudar, vou voltar a morar em Angola. Então, entendi. Se Deus quiser que seja, mas e Brasil, é claro que eu estarei vindo. Claro, a gente vai ficar com saudade de você, você tem que vir para cá, Nelson. Às vezes 2 vezes. Sim. Intercalando isso daí, eu claro que estarei vindo sempre. Vai sempre vir no Brasil e com felicidade. Você já entendeu aí a piadinha? Mandar até um abraço para ela também, para felicidade. Você quer economizar em até 95% da sua conta de energia? Procure os meus amigos da Instale Solar. Você falou que lá na Angola já tinha isso, né? Essa coisa da energia solar, né? Sim, só para você ver, gente, como que é. Já tinha, né? E tem um outro esquema que você falou lá da bateria também, que é diferente, né? Sim, até por causa do clima, né, que Angola tem, já ajuda muito também nessa produção. Claro que ainda não está tão avançado, mas economiza muito, né? Se a gente for assim a olhar, economiza, que no interior, aquelas luzes de rua, né, que a gente coloca aqui, os postes assim, quando dá 18 horas, é como se fosse que já tem um sensor, que ele já entende. É como se fosse o sol, quando vai batendo durante o dia todo, vai recarregando. Caramba. E à noite ele ilumina. Caramba, gente, que tecnologia. E você pode ter também aí na sua empresa, na sua casa, que está gastando. A gente sabe que está cada vez mais caro, gente. Então, você pode economizar em até 95% na sua conta de energia. Então, procure a Instale Solar, está aí na descrição. Entra no site deles, lá tem o WhatsApp, você fica por dentro de tudo, faz um orçamento, vê como que é. Se você gostar, você coloca. Se você não gostar, continue pagando caro, então. É isso. Valeu, gente. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, viu, Nelson? Muito obrigado. Você volta aqui para contar a tua história na próxima vez, hein? Antes de voltar para Angola, você vem aqui. Pode deixar. Porque eu acho que eu que vou para lá e vou ficar 12 anos lá. Opa. Eu vou compensar o tempo que você ficou aqui. Eu vou ficar 12 anos lá na Angola também, vindo sempre uma vez por mês aqui no... Mês não, uma vez por ano aqui no Brasil. Nelson, muitíssimo obrigado. Fiquei feliz. E o Nelson foi a primeira pessoa que eu fiz aqui no programa, 5 anos atrás. Foi o primeiro a ganhar a caneca. Rolou um ciúmes por causa dessa caneca aí. E eu não tô nem aí. Agora não tem mais caneca, acabou isso. Quem teve, teve. Quem não teve, nem eu tenho, Nelson, uma caneca. Todo mundo ganhou a caneca, menos eu. Mas, cara, muitíssimo obrigado, viu, Nelson? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. E você sabe que você volta aqui quantas vezes você quiser. Pode deixar. Tá? Eu que agradeço o convite aí, né? E também você que nos acompanha. Você que acompanha o programa do Barro, não deixe, né? Você que não segue, dá aquele joinha aí, aquele like. Olha, tá bem brasileirado você. Vai, fala aí, tá legal. São 12 anos, então dá para pegar manha de algumas coisas, então aí, não tem como. Que legal, dá assistir o sininho, que vai receber as notificações. Todo mundo fala isso. Por que você nunca fala isso? Porque a pessoa que entrou vai ver lá. Se tá vermelho para ela, é só ela apertar no se inscrever e pronto. Mas é isso, se inscreva aí no canal, ative o sininho. Não tem muita burocracia. Não precisa de fila para nada, é só apertar no sininho que já tá tudo certo. Ele fez isso só para poder me convencer a ficar 12 anos na Angola. Olha o que ele está fazendo. E ele sabe que eu amo e sou fissurado pela África. E a África vai dominar esse programa. Sempre vai ter alguém aqui. Nelson, mais uma vez, muito obrigado. E é isso, gente. Valeu. Ok. Que oração deve ser lá? Deve ser bem mais tarde, né? Que o povo deve estar assistindo isso bem. São 4 horas de diferença. Nossa, deve ser. Angola está adiantada. Ixi, então o povo vai ver isso depois, que já passou, mas não tem problema. É isso, valeu, Nelson.